Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esse tempo que juntos vamos estar aqui. Estamos separando esse tempo para aprendermos um pouquinho mais da palavra. Vamos orar pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos abre, nos dando, ó Deus, a grande bênção de lermos a Tua palavra, entendermos e extrairmos dela lições para o dia de hoje. Fala conosco de uma forma individual. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é tão preciosa, né? A gente estuda a palavra de Deus, a gente aprende as lições que aqui foram mencionadas, os relatos que aconteceram no passado, e a gente traz para o dia de hoje, porque aí que é o valor para nós, né? Pegarmos uma palavra tão viva como essa e colocarmos em prática na nossa vida. E a palavra de Deus sempre tem algo novo para nós. E lições, histórias conhecidas e que a gente pode notar o quanto Deus também usa essas experiências do passado para falar conosco hoje. E o tema que eu escolhi aqui para nós meditarmos um pouquinho nesta noite é trabalho de excelência. Todo trabalho, né? Trabalho dá trabalho, mas todo trabalho, como ele é feito, como ele é realizado? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou realmente valorizando aquele trabalho que eu tenho para executar? Ou eu estou reclamando desse trabalho? Ou esse trabalho tem sido um peso? Esse trabalho não é bem aquilo que eu queria fazer e eu vou fazer de qualquer jeito? Esse trabalho não é aquilo que, sabe, eu faço de uma forma forçosa. Eu não tenho disposição, vontade, ânimo para levantar, toda manhã eu tenho que levantar, tenho que trabalhar. Talvez você esteja nessa situação, né? Poxa vida, amanhã, segunda-feira, tenho que levantar para trabalhar, eu vou enfrentar aquele problema. Mas você já agradeceu a Deus pelo seu trabalho? Já procurou fazer a diferença lá no seu trabalho? Então nós vamos ver aqui algumas recomendações e também algumas atitudes de pessoas que trabalharam. Trabalho é trabalho, não é? Mas como eu faço o meu trabalho? E eu destaquei aqui, trabalho de excelência, ou seja, não é um trabalho qualquer, é um trabalho que é feito com todo carinho, com toda vontade, com todo ânimo, né? Com toda disposição, o meu melhor. Esse é o trabalho de excelência, o meu melhor. Mas todo mundo faz esse trabalho dessa forma, mas eu posso fazer de uma forma diferente, prazerosa e não só prazerosa, né? A tua conduta, a tua forma de agir mediante aquela situação, as pessoas vão notar. Então é um trabalho que pode ser maçante para todo mundo, mas você trabalhando alegre, trabalhando feliz, o trabalho rende e as horas passam que você nem percebe. Mas quando a gente leva aquilo como um peso, que trabalho, e aí a gente parece-me que ao invés de agradecermos a Deus por termos um trabalho, a gente ainda vai murmurar pelo trabalho. Então vamos ouvir o que a palavra fala aqui. Então abra a palavra do Senhor aí, lá em Colossenses, Paulo falando aos Colossenses, capítulo 3, de 22 a 51. Eu vou ler na versão NVI. Colossenses 3, de 22 a 25. Ele fala assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos. Em outras versões fala servos. E hoje, trabalhadores, é para nós hoje, né? Aqui ele estava falando porque naquela época tinha escravos. E ele está se dirigindo à classe mais inferior, infelizmente, né, da época, porque o escravo ele não tinha opinião própria, ele não podia fazer planos, ele era escravo, ele era obrigado a fazer o que lhe mandavam e não tinha como planejar, eu vou fazer aqui para poder fazer uma coisa, para ganhar uma coisa melhor ali. Não, ele era escravo, ele era um serviçal e pronto, era muitas vezes ignorado. Mas Paulo, falando para essas pessoas que se sentiam assim, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas como sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Não só quando você está sendo observado, mas façam isso de coração, né? Como ao Senhor, porque não tem ninguém observando, mas Deus está vendo. Deus ele está vendo a tua conduta mediante aquele trabalho que você está executando. E ele continua: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá acepção para ninguém. Então ele deixa claro aqui, tudo o que fizer, façam de todo o coração, o seu melhor, o trabalho em excelência. E sabe o que acontece? Ele fala aqui, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então não pense assim, poxa, esse trabalho é indigno pela minha capacidade, né? Eu tenho uma capacidade muito maior, muito superior do que isso que eu estou executando. Faça com esmero, de coração, e Deus vai te recompensar. E as pessoas que hoje estão em posições de destaques, eles começaram lá embaixo, muitos deles começaram lá embaixo, mas se esforçaram, se dedicaram, e aí, com certeza, Deus ele vai recompensar, ele vai, não só, né, a bênção de Deus, mas o homem também vai estar te observando, e com certeza a recompensa virá, e Deus é quem vai tocar no coração dessas pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, está trabalhando, mas pense assim, esse trabalho eu estou servindo ao Senhor. E ele deixa claro aqui, quem cometer injustiça, vai depender de nós, receberá de volta injustiça, e não haverá acepção de pessoas. Eu sou crente, mas tem muito cristão por aí que está dando um péssimo exemplo de funcionário, um péssimo exemplo de colegas de trabalho. Então, cuidado. E eu aqui pegando esse gancho inicial aqui dessa passagem de Paulo aos Colossenses sobre como devemos trabalhar de todo o coração, tudo que fizermos como se fosse ao Senhor, eu quero lembrar com você um jovem, né? Um pedacinho da vida de José. José era uma pessoa de bem, uma pessoa que tinha um pai amoroso, que realmente esse pai o amava muito, a sua mãe também, tinha os seus irmãos. E qual foi a situação em que decorreu a vida de José? E aí a gente começa a analisar, né? Como que ele fez o trabalho de excelência e o Senhor deu a recompensa. Então acompanha comigo, nós vamos ler alguns versículos e comentar rapidamente sobre a vida de José. Todos nós conhecemos José do Egito. Então abra lá a palavra em Gênesis 37, de 2 a 11. Os sonhos que José tinha. Deus, através deste servo José, ainda novo, começou a revelar para ele coisas que seriam extremamente fundamentais para a humanidade. Olha, não só ele influenciava, ele poderia influenciar a sua família, as pessoas, seus irmãos, que não o compreendiam, mas ele vai mais tarde ser uma grande bênção para a humanidade. Eu vou explicar isso daí. Como é importante a gente fazer tudo com amor, com esmero, com excelência. E o Senhor está vendo. Podemos não entender no momento muitas coisas, mas o Senhor está vendo e a recompensa vem do Senhor. Então vamos lá. Gênesis 37, de 2 a 11. Ele fala assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, um jovenzinho, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Imagina como eram os seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha aí, pai, mãe, cuidado com a distinção entre filhos. Mas eu não faço distinção, eu trato os 2, ou os 3, ou os 4 da mesma forma, será? E às vezes você está dando privilégios para um, você talvez não tenha notado, mas o irmão dele, o seu outro filho, com certeza vai notar. Por mais que os pais procuram fazer o máximo para os seus filhos, eu sei disso, mas às vezes a gente faz uma predileção. Isso é perigoso. Aqui a Bíblia já começa a alertar. Olha, os ciúmes já provocado, esses ciúmes já no coração dos outros, já não podiam falar com ele amigavelmente. Já tinha um José de ponta. Esse cara é um chato, esse cara é o queridinho do papai. E aí já viu. E nós sabemos também
que os irmãos dele José casou com 2 esposas e elas tiveram 2 servas. Ele teve filho com as 4 mulheres, que são os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel saem dessa família. Então, pode imaginar, eram irmãos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Então havia conflitos, havia mesmo discórdia entre eles, e principalmente com o queridinho do papai, né? Das 4 mulheres, ele que é o queridinho. Então, havia esta situação. E aí, continuando aqui, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele inocentemente vai contar o sonho. Deus revelava a José muitas coisas que no momento ele não entendia. Ele vai entender lá na frente. Deus revela para nós, meu irmão, tantas coisas. A palavra do Senhor é reveladora. E às vezes no momento a gente não entende, mas Deus com certeza vai acrescentando esclarecimento e para que você saiba os planos que ele tem. Ele tem planos perfeitos para nós, planos de paz, né? É o que a Bíblia fala. Então, ele contou o sonho. Ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar ante o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Por tudo isso, o pai conhecia quem era esse filho José. Provavelmente era um filho obediente, um filho que fazia aquilo que precisava fazer com todo cuidado, com todo carinho. Tiveram a mesma educação? Sim, tiveram a mesma educação, o mesmo pai, mas podemos nos destacar naquilo que eu falei. Às vezes nós estamos fazendo o mesmo trabalho do que qualquer outro no nosso departamento, na sala onde nós trabalhamos juntos, mas nós podemos fazer o nosso com excelência. Ah, mas ninguém está vendo, não tem gerente aqui, não tem o chefe, o patrão nunca está aqui. Será que ninguém está observando? Será que não tem alguém ali, né, colocado, ou alguma coisa que possa realmente revelar qual é o seu comportamento? O nosso semblante. Você já trabalhou do lado de alguém carrancudo, murmurador? Você chega alegre no trabalho, de repente você já se depara com um ambiente pesado, um ambiente onde as pessoas já estão, cansadas, já estão fadigadas, estressadas, e já passa isso naquele ambiente. O dia todo fica aquele clima pesado. Mas quando você chega num lugar e está todo mundo alegre, todo mundo sorrindo, trabalhando com alegria, é outra coisa, rende o trabalho. Seja você essa pessoa que contagie, que venha contagiar todo o teu departamento. Então, os sonhos de José. E aí, claro, você está vendo aqui, nós estamos lembrando da história, que os seus irmãos já não poderiam falar com ele amigavelmente, já tinham ele de ponta. E agora vão querer eliminar. Olha que ponto chegou o ódio acumulando no coração dos seus irmãos, porque eles tinham inveja dos seus irmãos, pelo fato dele ser o predileto do pai, e pelo fato dele ter esses sonhos malucos, achando que nós vamos nos prostrar diante dele. Quem é esse menino? Menino, porque fora Benjamim, que era o irmão dele, mesmo com a mesma mulher, ele era o segundo mais novo. Então, quem é esse moleque aí que fica revelando essas coisas, contando esses sonhos, nos provocando? Então, essa era a cabeça dos outros irmãos. E aí, eles vão maquinar para eliminar. Olha que coisa terrível, por mais que talvez ele não seja, ou não fosse, melhor dizendo, compreendido, ou por mais que a gente não seja compreendido nos dias de hoje, ninguém pode guardar um rancor tamanho no coração de querer eliminar uma pessoa. Isso aconteceu nesta família, a família de Jacó, não é? Então aí, veja lá, José vai ser vendido pelos seus irmãos, mas antes disso eles queriam matá-lo. Isso que é o perigo maior. Não só vendê-lo, que já é uma humilhação, mas queriam matá-lo, eliminar um membro da família. Você fala, isso é impossível, isso é absurdo. A gente liga a televisão hoje, você vê irmão matando irmão,
pai matando filho, filho matando pai, namorado matando namorada, esposo matando esposa e vice-versa. É o mesmo inimigo, o mesmo espírito de destruição que estava nesta família aqui, através daqueles corações endurecidos dos irmãos de José, é que opera hoje. É o mesmo Satanás, é o mesmo propósito para destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. Então, o propósito é o mesmo. Cuidado para você não ser envolvido com essas insatisfações. Às vezes a pessoa é insatisfeita com tudo, nada lhe agrada. E aqui nós estamos vendo que já a ira chegou a tal ponto naqueles corações que eles pensavam em matá-lo, matar o seu irmão. Então está lá isso em Gênesis 37, 12 a 14. Ele fala assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel, disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Então, Jacó, pelo fato de fazer predileção, ter o seu filho José como queridinho, e ele também desconfiava, porque os irmãos eram meio folgados. Então você vai lá, vai observar e vem me trazer notícias. E os irmãos ainda sabendo que é o queridinho do papai, vem aqui achar qualquer erro em nós, na nossa conduta, e vai dedar para o nosso pai. Então ele já era alguém meio discriminado no meio da família. E agora vamos tentar matar esse José aí, porque é uma pedra no sapato. E 17 a 19, só para a gente ganhar tempo, ele continua assim: respondeu, e assim foi em busca, 17b, assim José foi em busca dos seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Olha, que coisa terrível que eu falei agora, mas planejaram matá-lo. Então, tá vendo ele chegando lá, opa, vamos combinar aqui. Esse cara vem aqui, nós vamos matar esse moleque, vamos tirar esse tropeço da nossa vida. Olha o coração dos seus irmãos. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Vamos matar e vamos acabar com essa história aí. E 23 a 26, continuando, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então é o seguinte: em vez de a gente ficar com esse peso, com essa culpa de matarmos o nosso irmão, vamos lucrar em cima dele, vamos vender. Era muito comum vender escravos, Por isso que nós lemos lá em Colossenses, Paulo falando aos Colossenses: escravos, façam, para o seu senhor, façam para os seus patrões, como se fizessem para o Senhor. Existiam escravos. Hoje temos patrões, mas o meu trabalho também é escravo, mas faça o seu melhor, trabalhe em excelência. Nós conhecemos o resultado dessa história. Estamos lembrando, para que a gente se conscientize que também estamos nos dias de hoje passando por momentos também de perseguições e que nós podemos, pelo trabalho, como se fosse para o Senhor, termos a recompensa da parte de Deus. E aí, continuando, e no versículo 36 do capítulo 37, ele fala assim: nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Então ele foi vendido por uma caravana dos midianitas que estavam indo para o Egito. Chegou lá, pegaram esse escravo, que era José, foi comprado como escravo, e venderam, lucraram ainda em cima. Os irmãos lucraram em cima dele, e agora os midianitas, essa caravana, lucraram em cima de José, vendendo para Potifar, que era o capitão da guarda. Então, olha, o destino de um jovem, como eu quis fazer questão de enfatizar, ele tinha apenas 17 anos.
Você que está me ouvindo, que é um jovem, você que está me ouvindo, que já tem uma certa idade, ou mesmo uma idade adulta, você pode imaginar um jovem de 17 anos passar por tudo isso que esse garoto está passando? 17 anos sendo rejeitado pelos irmãos, queriam matá-lo e agora lucraram em cima de mim, não é? Por causa de tudo isso, a gente pode imaginar traumas. Hoje, por muito menos, pessoas carregam traumas, sabe, aquele trauma de infância, aquele trauma porque alguém um dia falou isso, aquele trauma porque algum momento na sua vida, ele passou por uma situação que ele jamais pôde esquecer. São traumas que a gente carrega às vezes. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele pode limpar todos esses traumas aí. E Jesus pode entrar no seu coração, fazer uma obra maravilhosa, fazer com que você possa perdoar aqueles que talvez te fizeram mal no passado e que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz a palavra lá em Romanos. Então, Jesus pode fazer uma obra maravilhosa. E aqui, aquele jovem, nós vamos ver agora o desenrolar. Um jovem que tinha uma certa comodidade na família, era bem quisto, bem querido pelo seu pai, era uma pessoa de bem, o seu pai tinha posses, né? Tinha rebanhos, tinha condições de dar um bom estudo, uma boa alimentação para ele, uma capa nova, uma túnica nova, que naquele momento era uma coisa da moda, e ele tinha esses cuidados, né, do pai para com ele, todo especial. E agora ele é um escravo, foi vendido, rejeitado e está lá jogado. Quem vai me achar aqui no Egito para trabalhar na casa desse homem? E aí a gente vai lembrar também o que ele fez lá na casa de Potifar. Só para lembrar, 39, de 1 a 6, a gente vai ver agora o comportamento desse jovem que poderia ser muito traumático, podia carregar muito trauma, e qual foi o comportamento dele. Você vai ver o trabalho de excelência deste jovem escravo agora. Não era escravo, mas tornou-se escravo pelas circunstâncias. Então vamos lá. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu, quando Potifar, né, o que comprou José, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o Senhor Deus estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Ele começou a observar, ele é um escravo, eu comprei ele para fazer mesmo isso, para trabalhar incansavelmente, não tem direito nenhum, tem que trabalhar e trabalhar. Mas ele faz tudo com esmero, tudo com excelência. E eu vejo que tudo onde ele põe a mão prospera. E ele percebeu, né? Agradou-se o Potifar de José, porque observou. Meu irmão, hoje nós estamos sendo observados. Eu falei no início, por que não fazer as coisas bem feitas? Por que não fazer o seu melhor? Além de as pessoas aqui nesta terra, os nossos chefes, os nossos colegas, observarem, Deus acima de tudo está vendo isso. E o chefe dele lá, o Potifar, o patrão dele, observou e colocou tudo da casa, porque era uma pessoa, o capitão da guarda, devia ter posses, ele devia ter recursos, ele devia ter bens e precisava de pessoas para administrar tudo isso. Imagino o cuidado que ele vinha administrando, como ele cuidava dos bens, do patrimônio, talvez, como ele soube investir, né, o dinheiro para multiplicar, ou mesmo o cuidado com os demais empregados. Tudo isso estava a critério de um escravo que era José, mas ele fazia com o melhor que ele podia fazer. Eu aprendo essa lição, meu irmão. Hoje o mercado de trabalho está difícil para todo mundo. Às vezes bate lá o horário, você está com a caneta assim para assinar, bateu o horário, você larga a caneta porque está na hora de ir embora. Não pensa um pouquinho, sabe? Vou procurar me esforçar para poder ter uma condição de subir. Eu sempre recomendo para as pessoas que eu converso, lá os jovens na igreja, arruma um emprego, faça o seu melhor, não faça só aquilo que te pedem. Faça além daquilo. As pessoas têm que ver em você dedicação, esforço, esmero naquilo que está fazendo. Porque se surgir uma vaga, vai surgir quem é que vai ser o candidato mais
adequado para essa vaga? Você que está se sobressaindo, você que está se colocando à disposição, você que está mostrando que tem interesse, não só fazer aquele o beabá, mas outras coisas, tem interesse de ter a visão ampla do teu trabalho, porque às vezes eu faço uma parte do trabalho e não quero nem saber como ele chegou até aqui, como ele vai daqui para lá e qual o final disso. Não me interessa, o importante é fazer isso aqui que é chato, mas quando você sabe o todo, você se preocupa, poxa, se eu pegar um pouquinho mais disso e um pouquinho mais daquilo, eu começo a ter uma visão ampla e eu posso ter uma promoção aqui. E José não tinha perspectiva. Escravo, o que o escravo pode planejar, decidir, receber? Nada. Mas ele fazia com esmero, principalmente porque ele tinha o temor a Deus. E ele fazia porque sabia que Deus iria ainda reverter essa situação. Então hoje você que tem noção que Deus que vê todas as coisas, que pode te abençoar e que está escrito aqui lá em Colossenses, que a recompensa vem do Senhor, faça o seu melhor. Muitas vezes a pessoa não sai daquilo ano após ano, porque ela não procura fazer o seu melhor. Isso depende de você. Aquilo que depende de Deus, não se preocupe. A parte de Deus, com certeza, Ele fará. Então o seu Senhor colocou lá. E aí o versículo 5, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, Potifar, desde que ele deixou, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele os cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha que ponto chegou a confiança de um comandante da guarda, que tinha responsabilidades, que mandava também, que dava ordem para soldados, ao ponto da confiança em cima de um escravo. Tudo que estava ali, ele não sabia de nada, não se preocupava mais com nada. Mas isto, meu irmão, acontece um processo. Você não adquire confiança de hoje para amanhã. Eu entrei na empresa hoje, amanhã eu já quero ser gerente, já quero ser diretor. Não é assim. Você tem que mostrar o teu trabalho e, principalmente como cristão, revelar que você é alguém diferente, que você é alguém confiável. José foi tido como confiável, por isso que todas as responsabilidades foram entregues na sua mão. E ele não se preocupava, entreguei descanso, porque eu vejo que Deus prospera a vida desse jovem. Que coisa linda de a gente copiar, de a gente entender como Deus revela. Mas ele é escravo, por que Deus permitiu? Deus tem um plano, e nós já sabemos o plano. Mais tarde José vai ser o governador do Egito, mas olha os passos que ele deu para chegar até lá. E a gente já quer subir, já quer pegar a escada rolante e nem ficar esperando, a gente já vai correndo na escada rolante, já quero chegar logo. Não é assim. Deus ele tem planos, ele tem etapas na nossa vida. E muitas vezes na nossa vida espiritual também, tem etapas para subir, tem etapas para crescer, tem etapas para você cumprir para ser uma grande bênção. Não ultrapasse as etapas, cumpra as etapas, e Deus tem sim o controle de todas as coisas. Mas nós sabemos que tudo isso estava muito bonito, o próprio Potifar reconhecia o trabalho dele, mas aí você vê uma coisa, o inimigo, quando você começa a prosperar, ele não vai ficar de braços cruzados, que bom, né? Tá prosperando lá, ele faz o melhor porque Deus está abençoando ele, eu vou ficar quieto. Não, lutas José teve desde o início, que a gente viu com seus irmãos. Agora, a esposa desse Potifar vai dar em cima de José, que era bonito. Lembram-se que quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. Quanto tempo ficou na casa de Potifar? Não sei, mas alguns anos talvez. Para que ele adquirisse confiança, não foi de um dia para o outro, talvez de um mês para o outro. Talvez foi algum tempo, talvez alguns anos, talvez ao longos meses. Mas ele Potifar tinha confiança em José, porque via que Deus o abençoava. E agora a esposa de Potifar. A Bíblia fala, para a gente ganhar tempo, dia a dia ela queria deitar com José, porque José era formoso à vista, era um jovem bonito, veio de uma família bonita, preparada, uma família sadia, e ele era um jovem bonito, formoso, e essa esposa de Potifar, dia a dia, a Bíblia fala que ela ficava dia a dia em cima de José. E quando José fala, jamais eu pecaria contra o meu Deus, o meu senhor, que era Potifar, o seu marido, entregou toda a casa sobre a minha responsabilidade, agora, menos a senhora, que é a esposa dele, e eu faria tão grande mal a esse meu senhor e pecaria contra o meu Deus? Olha o temor dele, um jovenzinho que podia ter traumas, ele tinha temor a Deus. Aí está a chave do sucesso. Quer ter vitórias no trabalho, quer ter vitórias em relacionamentos,
conjugais, quer ter vitória na família, tenha temor a Deus. Busque ao Senhor, tenha reverência ao Senhor, sabendo que aquilo que não agrada ao Senhor, não vou fazer, porque isto é abominável perante o Senhor. Imagina, ele se prostituir com a esposa, claro que ele sabia que isso era pecado, que isso era condenável aos olhos do Senhor. Então ele, para não cair nisso, ele evitava, a Bíblia fala, fuja da aparência do mal, ele evitava estar com ela. Até um dia que não tinha nenhum empregado lá na casa, e ela agarra José querendo que ele deite-se com ela. Ele pega saindo, deixando a túnica e vai embora. E aí ela viu que ficou com a túnica, ela grita, né, para os demais funcionários que estavam mais distantes, e eles vêm em socorro dela, e ela faz uma grande calúnia. Uma calúnia que eu diria tremenda, né, falando da moral de uma pessoa, quando essa pessoa foi íntegra. E ela falando que aquela pessoa escrava, que era José, tentou abusar dela, quando ela que forçou José para deitar com ela, e ele teve que sair fugido. E a Bíblia fala, fuja da aparência do mal, e ele fez isso. E aí você fala, bom, então já que ele fugiu da aparência do mal, tudo de bom vai acontecer para José. Não, pelo contrário. Aconteceu o quê? O seu senhor, Potifar, deu crédito na voz da esposa e jogou José no cárcere. Aí você fala, poxa vida, foi rejeitado pelos irmãos, queriam matá-lo, venderam, agora, aos poucos ele adquiriu confiança de Potifar. Potifar entregou tudo na sua mão. Agora, por causa de uma calúnia, ele perde tudo e vai ser jogado no cárcere. Aqui ele era escravo, mas ele tinha uma liberdade dentro de uma casa que confiavam em suas mãos toda a administração daquela casa. Agora ele está no cárcere, como é que eu vou fazer? E muitas vezes a gente fala, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Aí às vezes a gente fala, a gente está lutando, está orando, está buscando e parece que tudo acontece para o mal. Nós temos que entender que o plano de Deus, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Deus tinha um propósito muito maior na vida deste jovem temente a Deus. Deus tem um propósito na sua vida, não é por acaso que você um dia foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, que o Senhor te alcançou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, creia que Deus tem algo tremendo na sua vida. Então, essa calúnia fez com que ele fosse levado na prisão. E José, lá na prisão, continua fazendo o quê? O mesmo trabalho de excelência. Não sei o que ele fazia, mas logo, né, o carcereiro Mor viu em José que ele fazia tudo certinho e que Deus o prosperava. Olha que lindo, eu gosto dessa frase, Deus prosperava a vida de José, porque ele era honesto, ele era fiel para as pessoas que colocavam trabalhos para ele fazia o seu melhor. Meu irmão, será que isto não dá para a gente imitar, não dá para a gente procurar fazer o meu melhor? Mas eu estou agora, além de ser um escravo caluniado, estou no cárcere. E logo o carcereiro Mor vai entregar na mão de José todo o serviço daquele cárcere. Não sei bem exatamente o que ele fazia, mas ele cuidava dos presos, um preso cuidando dos presos, porque ele fazia com excelência. E ele ficou ali um tempo, e aí, lá dentro do cárcere, nós tivemos duas pessoas que foram mandadas para lá, o copeiro do rei, né, do faraó, e também o padeiro. E lá, conversando com eles contaram, naquela noite, que tiveram um sonho, os dois, né? Contaram lá o sonho, e José, segundo a revelação do Senhor, interpretou o sonho. E o resultado do sonho era isso, que em 3 dias, né, o copeiro veio, contou o sonho, em 3 dias Deus vai, esses 3 dias, Deus vai te restituir e você vai voltar no faraó, para o faraó entregar o copo de vinho na mão dele. Você é o copeiro, você é a pessoa que está ao lado do faraó. E o padeiro também teve um sonho e ele falou, daqui 3 dias o teu caso vai ser diferente, você vai ser enforcado. E de fato isso aconteceu. E quando o faraó chama o copeiro, porque passaram-se os 3 dias, José fala para o copeiro, lembra-se de mim, quando você sair daqui, que eu estou aqui injustamente. Eu fui mandado para cá injustamente. Claro que eles tinham liberdade de conversar, cada um contou a sua história, e José contou e revelou a sua história, desde o início, provavelmente, da venda que os seus irmãos lucraram em cima dele, até aquele momento de injustiça pela calúnia que havia sido feito. Então, ele falou, lembra-se de mim, quando você for liberto, quando você estiver lá aos pés do faraó, conta a minha história, eu estou aqui injustamente. E é muito comum as pessoas, quando lhe interessam, né? Puxa, cumpriu, olha, aconteceu isso, e aí
a gente pega uma posição maior, eu vou lembrar daquele que me ajudou lá embaixo, daquele que me deu a mão no início, daquele que, quando eu entrei na empresa, ele estendeu a mão, me ensinou a fazer, mas agora eu consegui galgar cargos maiores que ele. Às vezes eu nem lembro mais dele, às vezes eu nem cruzo mais com ele, ou não me interessa mais, porque ele continua naquele cargo, mas foi ele que te deu todos os primeiros passos. Cuidado, sabe, valorize as pessoas que Deus te coloca no caminho para ser bênção. Eu lembro na minha vida quantas pessoas, melhor dizendo, que Deus colocou para me ajudar. Comecei a trabalhar com 14 anos num banco, e Deus colocou uma pessoa para me ensinar. Depois aí eu fui promovido, na outra função Deus colocou outra pessoa. Fui sendo promovido, mas Deus foi colocando pessoas. Depois disso, em outra empresa, Deus colocou pessoas. E Deus, ele prepara pessoas, às vezes ímpias, para ajudar você. Reconheça, seja grata. Seja grato ao Senhor e reconheça que Deus tem um cuidado todo especial. E José, lembra-se de mim quando você sair daqui. E aí, ele saiu, passaram-se 2 anos, ele nem falou de José. Aí Faraó teve um sonho que era aquele que todos nós conhecemos, né? 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas graúdas e 7 espigas mirradas. E aí, as vacas magras devoravam as vacas gordas, as espigas mirradas devoravam as espigas graúdas. E aquilo perturbou o Faraó. E ele chamou todos os seus adivinhos, todos os sábios, ninguém pôde dar interpretação. Aí o copeiro, depois de 2 anos, lembrou, olha, quando eu estava lá na prisão, e eu tive um sonho. E teve um rapazinho lá, que era um escravo, que veio lá de Canaã, ele contou, teve eu e mais um padeiro. Eu fui restituído e o padeiro morreu e os nossos sonhos cumpriu-se literalmente. E aí o Faraó fala, me traga esse rapaz. Aí deram um banho em José, deixaram ele bonitão e ele perante o Faraó vai interpretar o sonho. E a gente vê como é bonito ver como ele dá glórias ao Senhor. Olha, é o Senhor Deus que revelou ao Senhor Faraó. E se o sonho está duplicado, repetido, porque o Senhor se apressa em realizar. Então, depois que ele contou que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, aí ele recomenda, dando um jovenzinho, dando a sabedoria, pela sabedoria de Deus, né? Agora ele já tinha 30 anos, quando ele sobe para ser governador, ele tinha 30 anos, então 13 anos ele ficou na casa de Potifar uma parte, a outra parte no cárcere, e agora com 30 anos ele é chamado para interpretar o sonho do Faraó. Você pode imaginar 13 anos de luta, de injustiça, de perseguição, e agora Deus vai usá-lo. E aí ele aconselha Faraó, depois que ele revela o sonho, agora coloque pessoas responsáveis, uma pessoa sábia, uma pessoa que possa administrar nesses 7 anos de fartura, todo o trigo que você puder arrecadar, coloque em silos, coloque em armazenamento, armazena isso, para que nos 7 anos, depois que terminar os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome, você tenha mantimento para dar para o seu povo, para que o seu povo não pereça, não morra de fome, porque a fome vai ser terrível. E aí aquele Faraó, olhando para esse rapaz, que já tinha 30 anos, onde nós acharíamos alguém aonde tem o Espírito de Deus, onde Deus revela as coisas? É você mesmo que nós vamos usar, é você mesmo que interpretou esse sonho, é você mesmo que me aconselhou, é você, abaixo de mim é você, abaixo de mim, Faraó, é você, colocou o anel, deu lá todas as condições, para que José pudesse então daqui para frente ser o administrador de todo o Egito. Mas eu estava lembrando essa história e veio na minha mente uma coisa, um jovem que podia estar cheio de traumas, cheio de problemas, ele encarou isso porque ele tinha o temor a Deus, não deixou de ser eficiente naquilo que fazia tudo com excelência, e agora Deus vai usá-lo para salvar, para poupar milhares ou talvez milhões de pessoas. Eu digo milhares ou milhões porque a fome não foi só no Egito. O próprio Jacó manda os seus filhos irem até o Egito para comprar mantimento. Aquela fome pegou toda aquela região, não sei a extensão, mas muitas outras nações vizinhas ao Egito, ou até distantes do Egito, estavam passando fome. E sabiam que lá no Egito tem comida. Lá no Egito ouviu-se falar que tinha armazenado mantimento.
porque ninguém se preocupou em armazenar nos 7 anos de fartura. Às vezes, do jeito que vem, a gente gasta. Recebi, gastei. Mas com aquela mente que Deus é que orientou para que a gente pudesse armazenar para o dia ruim, que se sirva também de observação. Deus está te abençoando hoje, meu irmão? Poupe para amanhã. Amanhã pode ter um contratempo, amanhã pode ter uma enfermidade, amanhã você pode até fazer uma viagem de passeio, de férias. Poupe hoje. Tudo que vem hoje eu gasto. Não, pense amanhã. Claro que Deus cuida do nosso amanhã, cuida sim, mas Ele também dá responsabilidade. E aqui eu aprendo mais uma lição. Tem muita gente que hoje está numa situação de penúria porque não teve responsabilidade de administrar os bens que o Senhor Deus colocou na sua mão. Então, sabendo administrar, não tem sabedoria? Peça a Deus. Senhor, como é que eu vou administrar isso? Como é que eu vou rentabilizar isso que o Senhor colocou nas minhas mãos? E o Senhor mostra, o Senhor dá, faça a sua parte. Poupe sim, esse é o nosso papel. E o Senhor, Ele vai te abençoar. Agora, faça o seu melhor. Você está sendo um bom empregado? Você está sendo um bom colega de trabalho? Você está influenciando as pessoas que trabalham com você? Você está sendo lá uma voz para trazer paz naquele ambiente, ou uma voz que está fustigando ainda um descontentamento? Porque hoje há uma insatisfação, todo mundo está insatisfeito, e começa a estar satisfeito com aquilo que Deus te deu, e você vai ver quanto Deus vai te abençoar. E aí José começa a administrar tudo, 7 anos de produção, e ele começa a armazenar aquele trigo. Pasme, não faz muito tempo, uns anos atrás, eu li uma matéria, até preciso achar, num jornal normal, que falava que acharam, nos dias de hoje, de alguns anos atrás, trigo, na época, lá no Egito, na época de José, e ele estava armazenado em silos, embaixo da areia, que acharam isso, e estava em perfeita condição de uso. Já pode imaginar? Em perfeita condição de uso. E aí eu fico pensando, como Deus deu sabedoria a José para armazenar em 7 anos comida para mais 7 anos. Você fala, estraga, não tinha geladeira, não tinha freezer, mas Deus deu sabedoria e foi achado esses silos, que tinha ainda trigo em perfeito estado de consumo. Tamanha era a orientação que Deus deu a este jovem. E aí nós sabemos da história, os seus irmãos descem para comprar mantimento, José conhece os seus irmãos, José depois vai judiar um pouquinho dos seus irmãos, falando que eles são espias, e vai mandar ficar um dos irmãos até que eles tragam o caçula, que era Benjamim, que era o seu irmão de sangue com a própria mãe. E aí, mais tarde, trazem então Benjamim, aí ele se revela aos seus irmãos, e ele fala uma coisa muito importante. Até vou ler isso aqui. José revela aos seus irmãos. Está lá em Gênesis 45, de 3 a 8. Eu vejo assim, um jovem que tem temor a Deus, como ele tem a mente aberta e faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu na sua vida, e ele vê que nada foi por acaso, tudo Deus teve controle de tudo, cada passo, cada momento da sua vida, embora no momento muitas vezes a gente não reconheça. Mas olha o que ele revela aqui, 45, de 3 a 8, ele fala assim: então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Olha lá, hein? Aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Na minha versão está assim, foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha que postura desse jovem. Devia estar com ódio, Guardou mágoa, guardou rancor.
um dia eu vou me vingar, porque agora eu sou governador, eu vou me vingar daqueles meus irmãos que queriam me matar e ainda me venderam. Eu passei 13 anos aqui numa situação difícil, mas não, a cabeça dele, eu vim aqui para salvar vidas, tanto da minha família, que as 70 almas agora vão descer, Jacó com as suas 4 esposas, e também Raquel já tinha morrido, com as suas 3 esposas e todos os seus filhos, 70 almas desceram para o Egito, era plano de Deus. E salvar vidas no próprio Egito, e salvar vidas das nações vizinhas. Foi para isso que Deus me mandou, para salvar vidas. Deus te manda em determinados lugares para ser bênção ali, meu irmão. Guarda esta palavra. Está sofrendo, está passando luta, é porque Deus tem plano, tem propósito. Você não é qualquer um, você é um escolhido do Senhor. Toma posse e faça o seu melhor. E entrega aquele trabalho, entrega aquele patrão que te persegue, aquele colega, entrega nas mãos do Senhor, sem ira, sem mágoa, sem rancor. Deixa Deus fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é lindo de ver a história desse jovem, tão conhecida, mas quando a gente, um detalhezinho, Deus me mandou aqui para salvar vidas. Deus te manda para ser bênção. E aí, no capítulo 47, você vai ver que José vai enriquecer o Egito com a venda dos mantimentos. Ele vai vender, nos 7 anos de fome, as pessoas vão dar tudo, é prata, é ouro, é gado, e depois até as suas terras, porque um administrador, na sabedoria do Senhor, pôde, no momento de crise, enriquecer todo o Egito. Você pode imaginar Faraó, e Faraó, quando soube que seus irmãos tinham vindo, quando depois a sua família desce, as 70 almas, seu pai, toda a sua família desce, ele dá a melhor terra no Egito para que a sua família ficasse ali. E a sua família foi amparada nesse momento, mais 5 anos de fome, 2 haviam passado, mais 5 anos de fome, e Deus fez com que José fosse à frente, padecesse tudo o que padeceu, mas ele sabia que esse jovem tem o meu temor, esse jovem foi o meu escolhido. Nós temos que encarar isso. Deus tem a nossa vida como alguém escolhido para um propósito. Não pense que você está sendo castigado por Deus. Deus não tem prazer em castigar ninguém, mas Deus tem prazer em te abençoar. Que você possa ler toda essa parte da vida de José com mais critério, com mais cuidado, para você ver a preciosidade desse relato tão importante. Então, meu irmão, vamos fazer o nosso melhor, trabalhe em excelência, faça o seu melhor onde você está, para que Deus possa te abençoar e você possa glorificar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por lembrarmos dessa história tão conhecida, tão linda, mas, Senhor, como o Senhor usou este jovem e como o Senhor pode e quer nos usar também. Ajuda-nos a todos a termos essa responsabilidade de fazermos o nosso melhor no ambiente onde nós estamos. Pararmos de murmurar, pararmos de achar que estamos sendo prejudicados, que estamos sendo perseguidos, que estamos sendo castigados pelo Senhor, quando o Senhor sempre nos quer o melhor. Perdoa-nos, ó Pai, por esses momentos de murmurações, de insatisfação. Dá satisfação, dá alegria ao teu povo de saber que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Dá uma semana abençoada, de paz, alegre e feliz a todos, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana produtiva, feliz e que o Senhor te abençoe ricamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém aí. Deus te abençoe.